no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, a Bíblia nos declara o destino e a condição de um ser humano quando morre. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ora, se eu morro, se um ser humano morre, o que é que vai a juízo? É a alma. É que todo ser humano tem, é uma alma. É isso que vai a juízo. Muitos acham que esse juízo, mesmo o texto não falando, eles irão a juízo depois que passar tudo, o arrebatamento, a grande tribulação, depois é que virá o juízo final, sendo que ressuscitarão no último dia para ser julgados por Deus. A Bíblia não fala isso. Depois da morte, nós seguimos a juízo, e é imediato. Almas não ficam perambulando por aí, porque já recebeu de Deus essa ordenança, esse destino. Segue a juízo. E de lá existe dois caminhos: o céu ou o inferno. Em Lucas 16, a partir do verso 12, a Bíblia nos conta uma história de um rico, um homem muito rico, que não tinha falta de nada, e um pobre. Mas existia uma grande diferença entre eles. O pobre era temente a Deus e obediente a Deus, mesmo sendo pobre. E o rico, morrendo, ambos morreram, o rico foi para o Hades, para o inferno, para o tormento eterno. E o pobre para o paraíso, para o seio de Abraão, que significa estar salvo em Deus. Então aqui nos diz, nessa parábola, nessa comparação, em confirmação com Hebreus 9, 27, que o rico e o Lázaro não esperaram o juízo final, mas houve para eles um juízo imediato. Quando Jesus estava crucificado em meio de dois bandidos, dois assassinos, um deles reconheceu que Jesus era o Salvador e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E Jesus, pela sua misericórdia, disse a ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Muitos levantam uma questão, colocando em dúvida o que Jesus falou. Primeiro, indiretamente chamando Jesus de mentiroso, levantando questões de que Jesus não subiu imediatamente ao paraíso de Deus, seu Pai. Mas se nós orarmos a Deus, pedirmos compreensão e sabedoria de Deus, Ele vai esclarecer esse ponto tranquilamente. Quando Jesus morreu, o seu espírito, que Jesus não tinha alma como um ladrão,
O seu espírito foi sim, subiu aos céus, cumprindo a promessa que ele fez ao ladrão de estar com ele no paraíso naquele mesmo dia. Quando Jesus disse a pessoas que ele encontrou que não era para tocar nele porque ele não tinha subido ao Pai, ele não tinha subido ao Pai com o corpo glorificado, mas em espírito já tinha ido sim. Esse é outro exemplo de que Jesus nos fala que nós temos que tirar essas questões a limpo para não acreditarmos em doutrinas, em coisas que nos enganam. Talvez você já viu algum parente que já morreu e você está crente de que ele está pelo meio da terra aí, andando, perambulando, como muitos segmentos religiosos falam de reencarnar. Depois da morte não é reencarnação, é juízo, meu irmão. Existe muita enganação aí, o pessoal não lê a Bíblia, está sendo enganado por coisas aí que não tem fundamento espiritual, nem divino. Se fosse para haver um juízo final somente, Jesus falaria para o ladrão: olha, tu vai morrer e tu vai ficar na sepultura, e hoje eu não posso estar contigo no paraíso porque tu vai passar ainda pelo juízo. Só que Jesus, ele é uma das pessoas de Deus. Ele salvou aquele homem e levou para o céu no mesmo dia. Em Lucas capítulo 13, verso 28, Jesus falando da porta aberta, a porta estreita, falando em pregações, ele foi bem claro quando disse que os profetas já estavam no paraíso, no reino de Deus. Lucas capítulo 13, vamos logo para o verso 28, que diz assim: e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Quando esse juízo acontecer, como Jesus fala, ele aqui diz que já estarão lá Abraão, Isaque, Jacó, eu acrescento mais Moisés e muitos outros que estão com o Senhor no reino de Deus, e vós lançado fora. Meu irmão, não existe ninguém em sepultura esperando nada de ninguém. Quem morre até o arrebatamento vai a juízo de Deus. Do arrebatamento até o juízo final, só quem ressuscita serão aqueles que não receberão o sinal da testa e na mão, e serão mortos, mas quando a cidade santa vier, para o milênio eles se juntarão à igreja e reinarão com Cristo nessa terra. Não sabemos que país ou continente. Muitos dizem, na situação de Moisés, que ele apareceu com Elias, que tinha sido arrebatado em corpo glorificado aos céus. Não podia ser Elias ter aparecido na transfiguração com Jesus. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Uns dizem que era Moisés, porque Moisés
ele foi arrebatado, mas isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. O próprio Deus disse para ele que ele não iria passar para a terra prometida e iria morrer. Deus não iria mentir. O que estava lá era a alma de Moisés, porque nós levamos para o espiritual a nossa imagem que nós temos na terra. A Bíblia diz que a imagem do material também será levada para o espiritual. Então, eu queria falar isso a você, talvez, que não soubesse dessas questões, para que ninguém venha lhe enganar, achar que é teu parente que está aparecendo, ou que apareceu aí numa mesa branca e quer falar contigo. Não vá nessa. Isso é o diabo que se passa, que quer se passar por almas humanas. Primeiro que alma é uma coisa, espírito é outra. Espíritos tem dois tipos: espíritos de luz, espírito de trevas. E esses que estão enganando muitos aí, se passando por almas humanas, são espírito de trevas, espíritos enganadores. Não caia nessa. A alma do teu parente, do teu conhecido, está no além, e de lá ninguém passa para a terra. Existem normas no mundo espiritual que não são iguais às normas terrestres. Isso ordenado por Deus. Assim fica com Deus, pede para Deus mais conhecimento, sabedoria, e quando aparecer esses falsos ensinos aí que está cheia a terra, nos faz errar e seguir caminhos errados. E ensinar nossos filhos, nossos parentes e as pessoas que nos rodeiam. Assim eu deixo a você essa palavra. Fica com o Senhor Jesus, que Jesus te abençoe e te guarde. Amém.